Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo aqui no podcast F5 e Saúde. Esse é um conteúdo preparado para ajudar você, que é dono ou gestor de uma instituição de saúde, a cuidar da saúde do seu negócio. Eu sou a Bruna Baumgarten, CEO da Saúde, e hoje eu estou aqui com o William Brandão, que é CEO da Valorize, é o nosso parceiro, né, nas nossas relações financeiras. Ele é economista e mestre em economia pela Universidade Federal do ABC e tem um podcast também, Empresa Exponencial, né, caso vocês queiram conhecer depois. E a gente veio, né, convidou o Will para falar um pouquinho sobre a definição de orçamento, como avaliar o resultado financeiro de uma estratégia de marketing digital para instituições de saúde. Will, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite, né? Se você quiser se apresentar e agregar um pouquinho do que te apresentei. Show de bola. Bom, bem-vindo a todos aí, obrigado, Bruno, pelo convite. Na verdade, eu vou falar de algo que eu quase não gosto de falar, né, que é gestão, finanças. Falo bastante sobre isso também no meu podcast, como você comentou aí, o Empresa Exponencial, a gente também se dedica a ajudar, principalmente pequenas e médias empresas, a gerirem melhor suas empresas, terem um olhar mais estratégico para o negócio e atingir resultado, né, para os sócios, para os colaboradores, para os clientes, enfim, essa que é a ideia geral. E estamos aí, legal, ótimo bater um papo aí, principalmente, né, para empresas da área de saúde, profissionais que têm o seu negócio na área de saúde, que é um segmento, às vezes, muito particular, principalmente falando em marketing, né, mas é muito bacana também poder pensar em gestão, poder pensar em estratégia, pensar em marketing para essa área. Legal, Will. E sabe que esse é um tema que, na verdade, a gente escuta, né, o pessoal perguntar desde do início ali, de geral, pessoas que não são nossos clientes, pessoas que têm interesse em se tornar clientes e os nossos próprios clientes, né? Como realmente definir um orçamento dedicado ao marketing digital e como realmente gerenciar, fazer essa definição, se tem algum critério, se não tem o critério, se depende, se varia. Então, se você pudesse falar um pouquinho, começar por essa dúvida aí da questão do orçamento, né, como definir isso, acho que a gente poderia dar um start por aí. Não, legal. Falar de orçamento, né, na verdade tem várias formas de se definir um orçamento, vários métodos, né, vários sistemas de definição de orçamento, e tem vários métodos que funcionam e tem um método que não funciona, né, que é o método de simplesmente você jogar para o próximo ano aquilo que você gastou no ano anterior com um percentual de inflação, que é o jeito mais fácil, mas é o jeito que não funciona, porque você não está olhando de uma forma muito inteligente para o seu negócio, porque o próximo ano não necessariamente vai ser igual este, e não necessariamente neste ano você também atingiu seus resultados, né? Então, esse é o método mais comum, mas é o que eu falo, fuja desse método, é o método preguiçoso de fazer orçamento, né? Um jeito que eu gosto, e eu, por ter esse olhar um pouco mais para a estratégia da empresa, é sempre pensar como o objetivo da empresa em primeiro lugar. Tá? Porque no final das contas, quem tem a sua empresa, seja uma pequena, uma média, ou até uma grande empresa, ela tem um objetivo a ser atingido. Imagino que isso seja estabelecido, e é a primeira coisa que tem que ser estabelecida num planejamento anual. Né? Então, assim, às vezes um pouquinho mais definido, outras vezes um pouquinho menos definido, vai depender um pouquinho da maturidade da empresa. Tem empresas que conseguem, tem isso bem definido em termos de objetivo, tem outras que têm uma ideia, não coloca no papel, mas tem ali uma ideia do que querem. Mas eu começaria a primeira coisa pela definição do objetivo da empresa, porque isso, na verdade, ele vai nortear todos os custos do negócio, tá? Não só o de marketing, mas também o de vendas, a produção, o financeiro, o RH, inovação, pesquisa, desenvolvimento. Todas as áreas da empresa vão ter que estar alinhadas com esse objetivo final, né? Porque não adianta nada. Imagina só, eu tenho um budget aqui, um orçamento, por exemplo, uma área de marketing e para a área de venda super alto, mas a produção ela não vai conseguir atender, porque eu não vou ter um orçamento alinhado com isso, né? Então, tudo parte do objetivo principal da empresa, que é o objetivo estratégico da empresa no ano. E aí eu gosto de fazer sempre uma engenharia reversa, né? Vamos pensar aqui, basicamente, em dois objetivos mais comuns que as empresas colocam aí para o seu planejamento anual. Ou faturamento ou lucro. Né? Pensar num objetivo único sempre é um ou outro. É difícil fugir muito disso, né? Alguns
tem algumas variações ali, reserva de caixa, ponto de equilíbrio, mas, de uma forma geral, são esses dois objetivos os mais comuns, faturamento e lucro, né? Então, bom, se você tem uma meta de faturamento para o ano, e eu sei que alguns custos ou investimentos, podemos colocar assim, vão precisar ser feitos para eu atingir aquele objetivo, eu vou fazendo a engenharia reversa. Então, supondo aí que, por exemplo, eu queira um faturamento de 1 milhão no ano, né? Já entrando, não vou fazer muita conta aqui, prometo, mas só para passar o conceito, né? Supondo que eu queira um faturamento de X, sei lá, 1 milhão no ano, né? Ou por mês que seja. Eu vou pegar esse faturamento, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir pelo meu ticket médio. Para que eu vou fazer isso? Para saber quantas vendas na média eu preciso fazer. É claro, você vai ter produtos de entrada, produtos mais premium, você vai ter produtos talvez diferentes. Quando eu falo produtos, no caso da área de saúde, são serviços, mas a lógica é a mesma. Você vai ter serviços com tickets diferentes, mas a partir do momento que você tem uma média desse seu ticket, e você pega o seu faturamento e divide por esse ticket, você sabe exatamente a quantidade de vendas ou de atendimento que você vai precisar fazer, né? Especificamente para empresas de saúde. E aí fica muito mais visual você chegar lá, né? Fica muito mais claro e nítido para toda a equipe o quanto que ela vai precisar chegar, o quanto que ela vai precisar atender, o quanto que ela vai precisar vender. E da parte de marketing, a marketing é o combustível de tudo isso, né? Eu falo que, eu sempre brinco que a empresa ela tem 5 máquinas principais. Vamos pensar numa linha de produção, são 5 máquinas. O marketing, depois vem a venda, depois vem a produção, vem o financeiro e o RH. Tudo isso precisa estar muito bem conversado. E o marketing ele vem primeiro, porque é ele que joga ali o combustível, que é o lead, no final das contas, para as empresas poderem continuar na sua esteira de produção. Então, o insumo, ele está chegando pelo marketing. Ô Will, só vai esclarecendo aí. Para a gente voltar um pouquinho, né? Às vezes o pessoal que está ouvindo talvez não sejam muito da área e alguns têm dúvidas, né, que o pessoal especializado como você não considera básico, né? Mas ticket médio, só para a gente entender como que o negócio ele de saúde vai definir o ticket médio, considerando tem diversos exames, diversos serviços, diversos profissionais, como que calcula isso? Então, depende do objetivo da empresa. Por exemplo, a empresa, quando ela definiu o faturamento dela anual, ela pode fazer, se fizer sentido para ela, por exemplo, uma clínica talvez não faça tanto sentido, porque uma clínica ela pode pensar em atendimento como uma categoria de serviço única. Mas, por exemplo, você pega um hospital, que aí você tem os exames, você tem a clínica, você tem outras fontes de receita, você pode subdividir, obviamente, esse faturamento geral em faturamentos por categoria. E o ticket médio, ele nada mais é do que você somar todas as suas vendas dividido pelo número de vendas que você fez. Aí você vai ter a média desse ticket. Então, eventualmente você tem um exame que tem um custo maior e outro um custo menor. Mas você vai somar todos eles e vai dividir pelo número de exames que você fez, você vai saber exatamente o ticket médio. A média ela pode ser burra, né, se você não souber calcular, mas ela também é importante para você poder traçar um horizonte, né? E o ticket médio, ele não daria para a gente contabilizar ele, por exemplo, o total das vendas e dividir pelo número de pacientes atendidos? Porque, às vezes, o paciente, é uma outra forma, né? Daria para fazer das duas formas, ou por paciente ou por número de serviço. Dá para fazer das duas formas, vai depender do viés que a empresa quer dar. Se ela, por exemplo, ela consegue ter um entendimento da jornada do cliente dentro do negócio dela, então ela sabe, por exemplo, o paciente normalmente, na média, mais uma vez, ele vai lá, ele passa numa consulta, é orientado para um exame, retorna, faz mais alguma outra coisa. Se ela consegue ter esse mapeamento da jornada do cliente, ela sabe exatamente quanto que o cliente, o paciente, entregou de receita para aquela empresa, para ela consegue fazer isso por paciente, tá? É uma possibilidade. É muito interessante que você faça isso, até porque você vai trabalhar outros indicadores do negócio depois também, né? Como o LTV, como a gente chama, né? Que é o ciclo de vida do cliente, quanto que ele gera de receita. Você começa a monitorar algumas outras coisas um pouco mais refinadas, né? Mas, de uma forma geral, a técnica para fazer um orçamento que eu prefiro é essa. Você partir do teu objetivo, seja em termos de receita por paciente, seja em termos de vendas, de atendimento ou por categorias de serviço, você ir fazendo essa engenharia reversa, porque você vai entendendo que, por exemplo, para você conseguir ter 1.000 pacientes no seu consultório, no seu hospital,
você em geral, tem 3 mil pessoas entrando em contato. Então, você converte aí 33%, vamos supor. Então, 3 mil pessoas entram em contato e 1.000 acabam fechando com a gente, vindo aqui passar e gerar receita para a empresa. E passa por aquele ciclo, por aquela jornada que o paciente segue normalmente. Sabendo disso, sabendo que essa conversão normalmente é 33%, eu consigo saber o quanto número de leads que eu preciso, certo? Então, vamos supor que eu quero elevar, então não quero atender 1.000 pacientes. Pode falar? Aí a segunda pergunta. Vamos comentar aqui para o pessoal o que é lead também, né? Então, lead é um termo que a gente usa no marketing para dizer que é um potencial, né, um interessado, um potencial paciente, no caso da saúde, que pode, então, se converter, mas que simplesmente, né, entrou em contato, né, ou fez algum tipo de interação ali, deixou os contatos dele, né, desse potencial aí, e que ter esse potencial, então, de se tornar paciente. Então, os leads ali no início temos os visitantes, né? Por exemplo, do seu site, das suas mídias sociais, e temos os leads, que são as pessoas que entram em contato efetivamente, que podem ou não se converter em paciente. Então, você está falando desse funil aí, né, Will? Exatamente. Eu estou subindo o funil, né? Percebe que eu estou fazendo o funil ao contrário. É exatamente isso. Então, a gente vai chegar nesse número, por exemplo, de visitantes ou usuários, que são pessoas que consomem teu conteúdo, mas não necessariamente levantam a mão, falam com você. Mas, de uma forma geral, a ideia é que se você mapeou quantas vendas você quer fazer e qual é a taxa de conversão desses leads, pessoas que entram em contato, para o que efetivamente entra, você consegue calcular o número de leads que você vai precisar se você quiser aumentar essa meta. Então, se por exemplo, nessa regra aí de 33%, vamos supor que eu quero sair de 1.000 pacientes para 1.500 pacientes. Eu sei que eu vou precisar, então, de mais ou menos uns 4.500 leads chegando, porque minha conversão é de 33%, mais ou menos. Sabendo disso, o que eu vou começar a olhar agora? Aí eu já entro na parte mais financeira do negócio, porque eu vou começar a olhar qual é o custo por lead que eu tenho. Então, quando somente campanhas que você monitora o seu custo, né? Você faz uma campanha no marketing digital, por exemplo, aí, Bruno, você sabe mais do que eu, mas você consegue monitorar o custo que foi para trazer um lead, né? Uma pessoa que, fechando ou não, ela entrou em contato com a sua empresa, deixou seus dados, etc. É um potencial cliente, né? Então, se eu preciso de 4.500 e eu sei vamos supor que meu custo por lead é R$10, bem hipotético aqui, mas que fosse R$10, eu sei que eu preciso investir 45 mil para trazer os 4.500 leads, que potencialmente 30% fechando, vai dar 1.500 vendas, e aí segue-se a esteira da produção, da entrega, né, que aí já os atendimentos, a operação de fato do negócio. E aí eu consigo traçar esse orçamento, através dessa engenharia reversa, saber quanto que eu preciso investir. Não é uma matemática lógica, mas não é um valor exato, porque, como a gente falou, estamos aqui trabalhando com estimativas. E a ideia do orçamento, Bru, é essa. Não é ser uma matemática exata aqui, tudo vai bater linha por linha, mas é ser um direcionamento, né? Uma previsibilidade do que você vai precisar investir, do quanto você pode esperar de retorno por aquele investimento. Legal, Will. E quando a gente falar assim, então, beleza, a gente tem um orçamento, definimos nosso orçamento de marketing, e aí a gente pode distribuir eles, né, em diversas frentes, eventualmente, né, no digital ou dentro do digital, lá para, sei lá, para as mídias sociais ou para o meu site, para uma estratégia de posicionamento no Google. Como que você vê aí depois essa distribuição desse orçamento? Legal. Aí vai depender muito da sua estratégia, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que quer se posicionar mais no marketing digital, provavelmente você vai mais para essa linha. Você vai ter que buscar parceiros, como uma agência, ou contratar profissionais internos para executar. Você vai ter várias possibilidades dentro daquela linha de estratégia, né? Por exemplo, eu quero me posicionar regionalmente aqui na minha cidade e quero ter posicionamento local, então talvez você vai precisar de uma mídia mais offline, uma coisa diferente, né? Aí entra mais no critério, no mérito de marketing em si, né? Mas é mais ou menos essa linha. Então, pelo menos você tendo essa estimativa, você consegue direcionar esses recursos para a linha de estratégia que você quer. E essas linhas, por isso que é importante você ter o orçamento, né, na mão, porque você hoje optou por uma estratégia que provavelmente pode ser que mude o
os teus números que a gente trouxe até aqui. Pode ser que melhore, inclusive. Então, ao invés, de repente, dos leads estarem chegando e você só converter 33%, talvez você tenha ido com uma estratégia que está convertendo 50%, porque os leads, quando a gente fala, já estão aquecidos, né? Já estão vindo querendo comprar, já estão mais prontos, já foram, talvez, já tem uma referência, você já construiu uma autoridade, então ele já vem com essa intenção de compra mesmo. De repente você subiu essa régua, né? Então o seu indicador não é mais 33% de cada lead que chega que você vende, é 50%. Pô, teu custo diminui ou o teu número de conversões aumenta, né? Então vai depender da sua estratégia. Tem empresas que não podem crescer tanto. Às vezes a estratégia de marketing está dando tão certo, só que a empresa não consegue absorver aquilo, né? Porque ela não está preparada para fazer aquela produção. Então ela também tem que balancear isso. Por isso é importante. E aí seus números eles vão ser retroalimentados para você poder fazer o próximo mês, próximo ano, de acordo com o teu planejamento. Então, você fechou aquele período, analisa novamente os dados e faz esse cálculo novamente, porque seus números eles vão estar sempre bem plausíveis com a realidade do seu negócio. Uhum. E aí você comentou, né, e colocou um ponto bem importante, né, que é essa questão das taxas de conversão de uma etapa para outra, né, de, sei lá, de um interessado, que seria um lead, efetivamente para um paciente, e também a gente tem a qualificação também desse lead, ou seja, a gente pode atrair potenciais pacientes que gastem, inclusive, né, que invistam mais no seu tratamento de saúde, e que aí a gente vai ter uma entrada maior também a representação de cada um, né, o ticket médio ali, vai ser maior também, né? Então a gente também tem uma melhoria nas taxas do funil e também esse resultado, né? Se a gente tem uma estratégia direcionada para isso, e aí você também colocou esse ponto, né, de que tudo vai depender da estratégia. A gente teve clientes, né, até recentemente, que a gente teve que parar de divulgar, agende uma consulta, agende um serviço, né, faça um procedimento X ou Y, porque justamente eles não estavam com capacidade de receber aquele volume de interessados. E o objetivo que inicialmente era aumentar o fluxo, né, encher a agenda, a gente teve que mudar e reajustar. E nada não significa que, nada impede que a gente não possa ter uma estratégia de marketing focada em construção de autoridade, né, em branding mesmo, né, que a gente não vai ter como mensurar, talvez, de uma forma assim tão direta, mas que não deixa de ser um investimento na marca, né, e no posicionamento da marca, uma construção mais a médio e longo prazo, né. Então, eu digo que é super importante você ter uma estratégia não só de conversão, mas de posicionamento, como você comentou, porque ele afeta vários indicadores financeiros do negócio. Uma vez que você tem um posicionamento, uma autoridade naquele mercado, a gente até falou, né? Então, o lead ele já vem mais quente. Então, seu custo por lead até reduz. Isso melhora a sua saúde financeira, obviamente, porque você está gastando menos para trazer aquele paciente. E também, em geral, é um paciente disposto a comprar mais quando você tem uma certa autoridade, porque ele confia em você, ele sabe que você vai oferecer o melhor serviço para ele. Então, em geral, também é um cliente que ele deixa mais dinheiro na mesa para você. Então, aumenta também a tua taxa, a sua lucratividade, né? Seu índice de lucratividade também aumenta da empresa de uma forma geral. Né? Então, é bem bacana. É uma coisa que precisa ser, né? Os especialistas em marketing aí podem falar melhor que eu, mas é algo que precisa estar sempre em conjunto com a conversão, em conjunto com a campanha direta de trazer um paciente, essa construção de autoridade, essa construção. Hoje o marketing de conteúdo está muito presente e traz isso, né? Porque as pessoas consomem o conteúdo. Acho que todo mundo aqui hoje consome um conteúdo antes de comprar. Então, às vezes, sabe mais ou menos o que quer, vai buscar ali potenciais parceiros, verifica ali o site, verifica as redes sociais, começa a seguir, começa a namorar e depois compra, né? E aí você compra muito mais confiante e muito mais aberto também a ouvir o que aquele parceiro tem para dizer, aquele seu fornecedor. E também tem essa questão associada com isso que a gente está falando, que isso é uma coisa bem frequente, né, na área da saúde, que é a questão dos convênios versus atendimento particular. Né, que os convênios, eles acabam pagando muito mal, né, em geral, pagam mal, e a estratégia de muitos negócios de saúde é de fugir ou de reduzir o número de atendimentos por convênio e aumentar o número de atendimentos particulares, né.
Então, também essa estratégia, às vezes, impacta diretamente, pode ser associada à sua estratégia de marketing, ter essa finalidade também, a gente trazer mais leads, trazer mais interessados, para que a gente possa escolher melhor esse potencial paciente e, eventualmente, né, enxugar, reduzir um pouco a agenda de convênios para ter uma lucratividade maior, né, como você comentou, Will. Exatamente, você vai estar fazendo uma análise de lucratividade sobre os seus canais de venda, né? Enfim, e aí você analisando aqueles canais mais rentáveis, que sejam os pacientes, então, que contratam particularmente, né, os serviços, você vai direcionar a tua comunicação para esse tipo de paciente. Então, você tem ali, né, os dados demográficos, você tem os interesses, você tem o entendimento sobre o que chama atenção daquela pessoa, daquele perfil, e você vai direcionar a sua comunicação para isso. E aí você, como eu falei, vai trazer mais rentabilidade. Essas métricas são muito importantes de serem acompanhadas diariamente ou semanalmente, dependendo do nível de execução da métrica, né? Então, tem níveis mais operacionais, você tem mais táticas, mais estratégicas, mas você tem que manter um acompanhamento exatamente para ir direcionando a tua empresa para o caminho. Como eu falei, um plano, um orçamento que seja, ele é uma previsão, ele nunca vai ser 100%, e nem é a ideia dele. A ideia dele é ser um direcionador do negócio, onde você vai alocar os recursos, onde você vai colocar o dinheiro, verificar também, principalmente de uma forma antecipada, se aquela estratégia vai dar retorno, se é o que você quer. Porque às vezes você fazendo uma conta básica, como a gente fez aqui, você percebe, putz, eu não vou ter caixa para bancar aquilo. Ou então, meu retorno esperado não é o que eu pensava. Não, mesmo que eu coloque o dinheiro, eu não vou ter aquele faturamento que eu desejo. E aí você vai ajustar antes de começar. Então você vai conseguir, de forma antecipada, já ter ações de ajuste e começar com um pezinho um pouco mais na direção do teu objetivo do que estava antes. E um outro elemento que eu vejo, né, nos nossos clientes e tal, e eu considero que seja um elemento a ser considerado, e aí você me diz o que você acha, que o marketing, então, ele precisa estar dentro de um contexto geral de gestão, e ele está conectado com todas as áreas da organização, é a portinha de entrada, mas como que, quanto tempo leva, né, para a gente poder calcular um resultado, né, financeiro, inclusive, de uma estratégia de marketing? Porque tem um tempo até esse marketing, a ação de marketing atrair os leads e esse lead, por exemplo, se tornar um paciente e aí gerar um faturamento, uma lucratividade melhor ali para aquela organização. Como que você vê essa questão desse tempo de retorno, né, do investimento? Eu diria que depende do ciclo daquela campanha. Então, vamos dizer assim, você tem as estratégias de marketing, ações de marketing mais de curto prazo, você tem algumas de médio e longo prazo. Como a gente falou, posicionamento, autoridade não é uma coisa que você vai construir de uma hora para outra. Se eu criar hoje um perfil no Instagram e colocar 100 publicações, não necessariamente vai me deixar com uma autoridade que eu desejo. Não necessariamente eu vou ter audiência me seguindo, me acompanhando, etc. Se eu criar hoje 100 artigos no meu blog, não necessariamente eu vou ter o tráfego que eu preciso. Então, isso é uma coisa de médio e longo prazo. Mas, em contrapartida, você tem ações ali de curto prazo. Então, às vezes, você faz uma campanha rápida, uma ação promocional, uma coisa mais sazonal, até por datas, né, comemorativas, etc. Você consegue fazer algo mais de curto prazo. Essas de curto prazo, por exemplo, tem possibilidade de ser acompanhada diariamente. Você faz um anúncio, por exemplo, uma semana, você vai acompanhando diariamente, já ajustando ali públicos, e aí você faz os ajustes e finalizou a campanha e acabou. Então, uma semana, por exemplo, é possível que você já tenha feito uma campanha e já tenha mensurado o resultado, mas é uma campanha de curto prazo. Importante, como a gente falou, né? Você ter um direcionamento, uma parte dos recursos por curto prazo, sim, para essas receitas, para esses anúncios mais diretos de conversão, mas também seguir com uma estratégia de médio e longo prazo, e aí você pode ir acompanhando um a cada mês, a cada semestre, aí vai depender muito da estratégia em si, da ação que você está aplicando. Mas eu diria de uma forma geral, né, quando a gente está falando de financeiro, quando a gente pega uma empresa, por exemplo, que a gente está construindo esses dados a partir do zero, pelo menos 3 meses para ter uma média do negócio, tá? Eu estou falando da empresa de uma forma geral. Então, para entender qual é a receita média da empresa, quais são os custos médios, quais são as despesas na média, tudo isso, pelo menos uns 3 meses. Porque às vezes você pega um mês só para analisar e aquilo foi um lapso, né? Foi uma outlier, foi uma anomalia dentro do teu
da tua média. E aí você vai olhar aquilo e vai falar, ou está muito bom ou está muito ruim, vamos ter que mudar. Que não é o ideal. Então, assim, pelo menos se você não tem os dados da empresa, começa a construir esses dados financeiros, principalmente, monta teu demonstrativo financeiro e acompanha isso por 3 meses. Aí você já consegue ter uma carinha ali do teu negócio, ter os dados talvez com uma fidelidade um pouco maior com a realidade do teu negócio, e aí você já vai ajustando, já consegue tomar pequenas ações e vai ajustando. Às vezes, como a gente brinca, né, tem empresas que têm um potencial muito grande e que com pequenas melhorias elas despontam, né? Elas conseguem facilmente crescer. E tem empresas que a gente vai fazendo melhorias incrementais. Óbvio, se você fizer melhorias incrementais ao longo de um ano, você vai ter uma baita melhoria. Então, o marketing é a mesma coisa. Você vai ajustando, você acompanha, ajusta. Em um ano, a ideia é que se você olhar um ano para trás, que você fale, nossa, que melhoria que eu tive, né? Que avanço que a gente teve. Serve para toda a empresa, principalmente para o marketing. Uhum. E você tocou agora no assunto dos dados, né? Que já tinha falado antes. Esse, às vezes, é um ponto de dificuldade, né, das instituições de saúde, acredito que de todos os negócios, né? Mas de acompanhar os dados, efetivamente ter os dados e compilar, por exemplo, né? Então, a gente tem muitos dados disponíveis no marketing digital. Então, a gente tem número de acessos, de usuários, número de conversões, né? Ou seja, quantas pessoas, sei lá, mandaram uma mensagem por WhatsApp, quantas pessoas preencheram um formulário do site, quantas pessoas ligaram para o seu negócio. E a gente tem o dado ali que vai, então, passa pela equipe de atendimento, quantas pessoas foram efetivamente atendidas, quantas pessoas estavam interessadas no serviço, porque tem leads que, na verdade, não estão interessados no serviço, mas querem outras coisas. E aí a gente tem os que efetivamente se convertem, né, e se transformam num paciente, e pode ser que seja um paciente que seja fidelizado, pode ser que seja um paciente que não seja fidelizado, né. Então, a gente vê que esses dados, eles são difíceis da gente ter esse fluxo completo. Até, por exemplo, ao final ali, quanto aquele paciente representa para aquela organização. E isso poder trazer essa informação para o marketing também é uma grande dificuldade também. Outro ponto, né? Qual foi a origem desse paciente? Para a gente conseguir mensurar melhor os canais, né? O retorno de cada canal. Como que você facilitaria esse processo, Will? Se você fosse, assim, entrasse numa organização de saúde, aí precisa organizar basicamente esse acompanhamento financeiro do resultado da estratégia de marketing, o que você faria de cara? Na verdade, a gente está falando de mapear a jornada do cliente, né? Então, ou de diferentes níveis de cliente ou perfis de cliente. O que você tem que fazer, eu diria que eu faria uma gestão de processos, tá? Então, eu usaria basicamente técnicas de mapear processos, de criar processos para fazer esse mesmo acompanhamento. Então, assim, obviamente, quando a gente olha um demonstrativo de resultado financeiro, a gente tem o consolidado do negócio. A gente não tem ali as entrelinhas, né? Nem é essa a ideia do relatório financeiro. O relatório financeiro ele vai dar um raio-x, né? Aí falando para os profissionais de saúde, eles vão entender melhor, né, do que ninguém. Eles vão ter ali o exame e ali, de acordo com os exames, eles vão olhar os índices do negócio dele em relação à referência, o benchmark. Ele vai olhar se a empresa dele naquele determinado índice está legal ou não está legal, e ele vai propondo remédios diferentes para o negócio. E o financeiro é isso, né? E aí, por exemplo, se a gente observa, ou se é algo que se quer monitorar, que é a jornada do cliente, o quanto um determinado perfil de cliente está deixando na mesa para a empresa, né, inclusive qual é a recorrência dele, etc., tem que fazer um mapeamento de processo. Basicamente você entender, pega um exemplo típico de cliente, tá? Talvez não dê para fazer isso de uma forma automatizada, é muito difícil, ainda a gente tem dificuldades em termos de ferramentas nesse nível de integração, né, entre áreas, etc. Acredito que é até possível que existam alguns RPs, etc., que ajudem a fazer isso, tá? Mas de uma forma geral, você vai fazer o quê? Se você não tem um RP que forneça isso e você quer monitorar, você vai na unha ali, né? Você vai fazer primeiro, entender, pega um exemplo de cliente típico daquele perfil e verifica qual foi a jornada dele dentro do seu negócio. Então você vai poder pegar quanto que ele me custou para chegar até aqui, quantos clientes tiveram que entrar em contato, mesma coisa que a gente falou aqui, né? Vai trazendo esse custo para o cliente, então até a venda, qual é o meu CAC, o custo de aquisição do cliente, é o primeiro indicador que eu faria aqui, né?
que é basicamente, quem não conhece esse termo CAC, custo de aquisição de cliente, comporta os custos com marketing, vendas, dividido pelo número de clientes que eu atendi. Aí eu vou ter um custo de aquisição por cliente. Então, vamos supor que a gente falou de ticket médio, meu ticket médio é de R$500 e eu tenho um CAC de 400, né? É um CAC, é um custo que eu estou tendo um custo de 400 para trazer esse cliente, esse paciente, e ele só está me deixando R$500 na mesa. Se eu tirar imposto, acabou, não tem lucro nenhum, né? Só para trazer ele. Então, o CAC é importante você monitorar e entender a relação que você tem desse custo de aquisição em relação a que esse cliente está deixando na mesa. Então, você vai olhar qual foi o custo de aquisição desse cliente, então por onde ele veio, né? Qual é o canal de venda que ele fechou, que ele agendou a consulta. Aí você vai começar a monitorar os indicadores de operação, né? E de, talvez, a time de CS, se é que algumas empresas tenham isso, consegue monitorar quanto que esse cliente está deixando, qual é as migalhinhas que ele vai deixando ao longo do caminho. Então, ele veio numa consulta, esse perfil de cliente ideal, ou perfil de cliente médio. Ele veio numa consulta, fez um exame, agendou o retorno e, não sei, agendou um outro exame e voltou aqui para fazer alguma outra coisa. Ou, enfim, fazer mais ou menos essa jornada, entender qual foi essa jornada do cliente, paciente, ele passa, monitora quanto ele deixou de receita nesse meio do caminho, e aí você vai ter um resultado que é o lucro deixado pelo seu cliente. Então, quanto que ele custou? Quanto que foi? Para fazer o exame foi X, para fazer a consulta foi Y, monitora esses custos. Ele deixou tanto. Então, se você pegar o CAC e o custo que você teve para atendê-lo, você vai pegar a receita que ele deixou, você vai conseguir monitorar a sua lucratividade. Que o lucro nada mais é do que a diferença entre os custos e a sua receita. Então, se ele deixou R$1.000, vamos supor, e ele teve um custo de 400 de CAC e 300 de operação, R$700, a lucratividade dele foi de 30%. Você consegue entender o lucro que esse tipo de paciente está deixando. Agora, falar de analisar isso por volume seria mais trabalhoso, porque você teria que fazer isso com todos, tá? A não ser que você consiga, de uma forma integrada, através de um sistema, alguma coisa assim, deixar essa linha bem ajeitada, né? Mas eu faria isso, tá? Pegaria um caso típico de um cliente típico, olharia isso na média, eu poderia meio que expandir isso para aquele tipo de cliente. Eu posso fazer isso para clientes que vêm de seguradora, eu posso fazer isso para clientes particulares, né? E vai depender também do nível de visão que você quer ter dentro da sua empresa. Uhum. Legal. Então, a importância as instituições de saúde, elas são muito complexas, né? Hoje, por exemplo, né, a E-Saúde, a Valorize, né? A gente atende não um volume muito grande, a gente trabalha muito com recorrência, né? Alguns clientes. O volume da área da saúde é gigante, né? Então, é um cliente, né? Um paciente novo por hora, né? Às vezes por meia hora, multiplicado pelo número de profissionais. Então, é um volume muito grande, né? Eu considero que sem uma ferramenta, né, de gestão ali dessas informações, desses dados, é impossível a gente chegar num acompanhamento financeiro, né, de verdade, né? É muito difícil. Até porque, assim, você fez, vamos supor, você fez essa análise com o teu cliente típico, né? Mês que vem, talvez já tenha mudado, você vai ter que fazer novamente, né? Tudo é dinâmico, os custos, inclusive, são dinâmicos, então a lucratividade que ele deixou hoje não necessariamente é o mesmo que ele vai deixar no próximo mês. As campanhas, o custo de aquisição dele não necessariamente é o mesmo. Então, o ideal, se você tiver hoje uma ferramenta integrada que passe por todas essas áreas e te posicione em relação tanto ao custo unitário, né, que aquele cliente teve, aquele paciente teve, quanto a receita que ele deixou, você consegue entender a sua lucratividade por perfil de cliente também. E o legal, né, eu acho que de uma forma geral para o marketing especificamente falando, é você agrupar esses tipos de cliente para você poder ter uma estratégia de comunicação, como a gente falou, né, definir o seu perfil e ir direto naqueles que são mais rentáveis, que eu acredito que, em geral, são os que melhor deixam dinheiro na mesa para o negócio. Uhum. E aí, então, fazer esse direcionamento da estratégia, né? Legal. Isso. E, Will, o indicador pai de todos, né? Que é o retorno do investimento. Como que funciona, né? O conhecido, né, popularmente e para os íntimos ROI? Como que isso pode ser calculado? Como que funciona? O ROI, né, ele visa medir o retorno. O que é o retorno? Quando a gente está falando de retorno, a gente está falando de
lucro. Né? Quando a gente está falando de retorno, a gente está falando de lucro. Então, em geral, quando a gente está falando de olhar o ROI, a gente está olhando quanto de lucro, qual percentual de lucro que eu estou tendo pelo meu investimento. Então, supondo que esse cliente eu investi 100 e ele me deixou 120. Né? Eu estou tendo, então, os 20%. Então, beleza, R$100 de custo, não vai dar exatamente os 20%, mas a ideia é essa, pegar o quanto ele deixou de receita, menos os custos que eu tive e dividir pelos meus investimentos. Eu vou ter um percentual de retorno que aquele paciente está me deixando. Tem um outro índice que também está ligado a isso, né, que acho que para o marketing é muito utilizado, que é o ROAS, né, Bru? Que nada mais é do que o investimento que você faz na publicidade em si, né? Que tem o advertisement, que é exatamente o valor, a receita, só que aí o cálculo é mais simples, é a receita sobre o seu investimento em marketing. Então, ou no caso da publicidade. Então, por exemplo, supondo que eu investi 50 mil numa campanha no Facebook e eu tive uma receita de 100, meu ROI é de 2, né? Porque eu pego o 100 dividido pelo 50. E tem essas duas análises, né? O ROAS mais focado na publicidade, no investimento em marketing em si, e tem o ROI que já está ligado à lucratividade do negócio executado. Como um todo, né? Isso. O ROI, então, de uma maneira mais ampla, porque realmente, tudo bem, a gente acompanha o retorno de uma campanha de marketing especificamente, está dando 2, né? Ótimo. Então, para cada R$2 investidos, né? Eu estou tendo. Não, pera. Cada R$1 investido, eu estou tendo 2 de receita. Mas a gente precisa realmente considerar a lucratividade, né? Porque pode ser que isso também mascare a realidade do seu investimento, né? Pode ser que esse retorno ali que está dando é o que você paga do seu custo, né? Do serviço prestado, inclusive, né? Então, acho que é bem importante a gente considerar o lucro ali também, né? Não, totalmente. Esse é um grande erro, na verdade, de muitas empresas, né? Que é olhar muito pro faturamento e esquecer do resto. Então, assim, o empresário tem um foco muito, muito grande no faturamento, na receita, nas vendas, e tem que ter, porque para isso que a empresa existe, ela existe para vender, ela existe para levar teu produto, teu serviço para a sociedade. Quanto mais, significa que você está conseguindo atingir mais pessoas, teu negócio em tese está tendo mais sucesso. Só que o grande problema é que a empresa ela não vive só de venda, ela não vive só de sucesso em relação ao atendimento, ela precisa de caixa. Ela precisa de caixa para se manter viva e para poder reinvestir no negócio, para poder pagar a sua equipe. E aí se você não acompanha os seus custos e despesas, só a parte de faturamento, você corre o risco de estar, de repente, com uma lucratividade muito pequena, que mal vai dar para reinvestir na empresa, quanto menos distribuir para os sócios. Então é importante você tanto analisar o ROI, que já está composto pelo lucro, então quanto de lucratividade você está tendo para cada investimento que você faz, e o ROAS também, que é uma forma de você analisar a tua receita por campanha, porque é um direcionador, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma campanha, o que está me gerando um ROI de 2,5 e outro que está me gerando de 1,5, legal, eu vou para que está me gerando um retorno maior. E assim vai indo, mas não deixa de acompanhar os custos, por isso que o DRE ele é um demonstrativo tão importante de ser acompanhado para a empresa consolidada, porque é exatamente isso que ele monitora, ele vai monitorando a lucratividade do negócio, e a lucratividade é o que vai gerar caixa em algum momento, né? Então, tendo lucro, a empresa em algum momento vai converter aquele lucro em caixa e vai ter capacidade financeira para continuar reinvestindo no marketing, continuar reinvestindo na sua produção e crescer de uma forma geral. Muito bom, Will. Então, assim, se a gente fosse tentar sintetizar, assim, eu sintetizaria dessa forma, de que tanto marketing quanto finanças são ferramentas de gestão. Aí que o marketing e as finanças, elas, assim como todas as outras áreas, né, a prestação do serviço em si, né, e todos os outros elementos, eles estão conectados e eles precisam conversar e precisam caminhar juntos, dentro dessa estratégia, desse norte geral. E que o financeiro, ele é um norte para um sintoma ali, né, usando os termos da área da saúde, é um sintoma para avaliar se a minha estratégia está dando ou não está dando resultado, e também considerar que essa estratégia, ela também tem outros componentes, né, como eu comentei, a gente comentou também, você comentou, né, às vezes a forma de atendimento da sua equipe, né, no seu WhatsApp, no seu telemarketing, está ruim, e você, na verdade, está achando que a sua estratégia de marketing que não está funcionando. Então, eu conseguiria
sintetizar dessa forma. Muito importante a visão do todo, para identificar o que funciona, o que não funciona de estratégias de marketing, mas sempre considerando esse todo, né? E o financeiro ali como indicador final, para, de uma maneira muito objetiva, avaliar o resultado da estratégia. E aí eu queria, Will, essa é a minha visão, assim, né? Eu queria que você deixasse a sua, e se você tiver alguma dica final ou um elemento que você considera mais importante para uma instituição de saúde, relacionado ao financeiro, ao marketing também, se pudesse deixar sua dica final aí para a gente. Legal. Você comentou essa questão, né? E eu falei mais um pouquinho antes que o financeiro ele é um receptor de informações. Eu até tenho uma frase filosófica aqui que é: o financeiro é o mar que deságua todos os rios, né? Então, tudo que acontece na empresa, ele reflete no financeiro, para o bem ou para o mal. Então, se você tem uma boa estratégia de marketing, você tem uma boa operação de vendas, você tem uma boa capacidade de produção, né? Tudo isso vai refletir em indicadores financeiros e, no final das contas, vai trazer mais ou menos caixa para o negócio, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, né, que para principalmente empresas que tem uma situação financeira mais delicada de caixa, principalmente, quando a gente está falando de pequenas e médias empresas, é a realidade, porque caixa é muito escasso, hoje falta crédito para essas empresas. Lembre-se que caixa, na verdade, ele é sempre um sintoma, tá? Ele é um sintoma de ações que foram mal executadas anteriormente. Então, se hoje você está com caixa, é porque em algum momento você falhou, ou na sua estratégia, ou na sua execução de negócio. E aí, você hoje vai precisar ter um controle financeiro e controlar os indicadores do seu negócio. Isso traz precisão para você entender o que está acontecendo na sua empresa e te dá, principalmente para o dono do negócio, liberdade para ele poder entender o que está acontecendo na empresa dele sem precisar estar ali no cangote de alguém ficando acompanhando, microgerenciar processos. Ele vai conseguir realmente se tornar mais estratégico para a empresa. Então, se pudesse dar uma dica final, seja um empresário mais estratégico, acompanhe os indicadores do seu negócio, assim como você faria com o seu paciente, né? E aí você está num caminho de ajuste e melhorando o negócio gradativamente. Maravilha, Will. Obrigada aí, adorei a sua frase filosófica. E agradecer sua presença, agradecer também quem está ouvindo a gente e pedir que quem está ouvindo, né, que acha que esse conteúdo foi interessante, pode ajudar outros gestores, né, da área da saúde, compartilha. Se você tem algum comentário também, deixa aqui o seu comentário, sua dica de conteúdo também que você gostaria de ouvir. E hoje, então, o nosso podcast se encerra aqui. Mais uma vez, muito obrigada, Will, e obrigada a todos. Gente. Obrigado, Bru. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.